Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Luiz Gustavo. No vídeo de hoje, eu quero trazer 4 princípios cristãos para os casais que se amam. Então, você que tem sua esposa, você, mulher que tem seu esposo, esse vídeo é para você. Você que tem seus filhos, este vídeo é para você. E eu queria falar baseado na Bíblia Sagrada. Primeiro princípio que eu quero trazer é o princípio de você ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então, no seu casamento, na sua família, você precisa ter a Bíblia como a sua regra de fé e prática. A Bíblia fala em Mateus capítulo 22, versículo 29, dizendo o seguinte: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Então existem muitos erros que os casais cometem, que o esposo comete, que a esposa comete, que os pais, o pai e a mãe cometem, os filhos cometem, porque eles não observam a palavra de Deus. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem a Bíblia Sagrada. Então é muito importante você, no seu casamento, você, na sua família, na sua casa, conhecer a Bíblia. Ter a Bíblia como regra de fé e prática. Se você fizer isso, a Bíblia fala nos Salmos 119 que a garantia de você viver bem aumenta quando você segue os mandamentos do Senhor. Então siga no seu casamento, na sua família, na sua casa, a Bíblia como regra de fé e prática. Segundo princípio, muito importante, é justamente a sua vida espiritual. Então nós somos seres humanos e nós temos corpo, alma e espírito. Então nós temos não só uma vida materialista, mas nós temos uma vida espiritual. Nós não temos apenas um corpo, nós também temos um espírito. Aqueles que vivem focado apenas no material, apenas nas coisas desta terra, não vivem uma vida plena e de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 33, dizendo o seguinte: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então perceba que nesse contexto bíblico de Mateus capítulo 6, para quem conhece o texto, vai Jesus ali está no Sermão do Monte e ele está falando, não é, contra a ansiedade pela vida, a preocupação com o que nós havemos de comer, com o que nós havemos de beber, com o que nós havemos de vestir. E Jesus vai falar que os gentios, aquelas pessoas que naquele contexto ali não conheciam o Cristo, o Evangelho, não conheciam Deus, se preocupam apenas com o material. É óbvio que a comida, a bebida, a vestimenta, o dinheiro, os recursos que precisamos para viver é importante e o cristão deve se preocupar. Porém, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus. Devemos buscar o espiritual. Devemos buscar uma vida de intimidade com Deus. Devemos buscar uma vida de adoração a Deus, de devoção a Deus. Então, em primeiro lugar, é isso. Porque fazendo isso, eu estou juntando o bom tesouro, que é o tesouro no reino dos céus. Você, no seu casamento, na sua família, você realmente tem buscado Deus em primeiro lugar? Ou você tem sido extremamente materialista e se preocupado apenas com as coisas desta terra, apenas com o seu trabalho, apenas com seus estudos, apenas com a sua casa, apenas com os afazeres do dia a dia e tem esquecido de buscar o Senhor? A Bíblia vai falar em Isaías, capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Então nós precisamos estar alimentando o espiritual e buscando a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Então este é o segundo princípio. O primeiro princípio
é uma vida conforme a palavra de Deus. O segundo princípio não é conhecer a Bíblia, né? O segundo princípio é você buscar conhecer o Deus da Bíblia. Não adianta conhecer a Bíblia, mas você não conhece o Deus da Bíblia. O terceiro princípio é você fazer cultos domésticos. Então é muito importante você buscar ao Senhor junto com a sua esposa, você que é marido, junto com seu esposo, você que é mulher, junto com seus filhos. Então, esse é um princípio muito essencial. Você precisa fortalecer a fé do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, através da busca ao Senhor no seu lar, não apenas na igreja. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 6, não é? Um texto muito interessante. Ele vai dizer que o homem, a mulher, não é, o povo de Israel, deve buscar a ordenança, as instruções, os mandamentos do Senhor na sua casa. Que devemos repetir o que está na palavra de Deus, sentado, levantando-se, comendo, bebendo, entrando e saindo, nós devemos estar gravando a palavra do Senhor. O texto chega a dizer que nós precisamos colar a palavra do Senhor no umbral da porta, nos quartos, em todos os cômodos da casa, na entrada. Então perceba que é algo essencial. A busca, não é? Ao Senhor no culto doméstico, você fazer com que realmente na sua casa você tenha um ambiente onde se busca ao Senhor, onde se ensina a palavra de Deus. Não é? E é interessante que eu anotei aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 19, vai dizer: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Perceba que o conselho do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, é justamente nós nos enchermos do Espírito Santo. Encher a nossa casa, encher o nosso casamento da presença do Senhor. Estar buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Então é muito importante isso. Você buscar o Senhor. Ensinar a palavra de Deus na sua casa. Né? Leia depois esse texto de Deuteronômio capítulo 6 e você vai ver o que eu estou falando. É muito importante você, na sua casa, estabelecer cultos domésticos semanais. Escolha um dia na semana e faça isso. Se você puder, faça mais de uma vez. Mas sempre ore com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com sua esposa. Ore antes dos seus filhos irem para a escola. Ore antes de fazer qualquer coisa, ore. Então é muito importante o culto, a prestação de cultos dentro do lar é fundamental. Porque o culto começa em casa. Se você não tiver uma atmosfera celestial em casa, como é que nós teremos uma igreja forte? Teremos uma igreja saudável. Então, a família é a base da sociedade. E para que essa base esteja sólida, nós precisamos estar fazendo cultos domésticos. Então, fundamental. Se você puder, desligue mais o celular. Se você puder, desligue mais a televisão. Se você puder, busque mais ao Senhor, não é? Busque mais ao Senhor. Estabeleça um dia na semana para fazer isso. Amém? E o quarto princípio, e não menos importante, é justamente você fazer com que a sua família tenha o hábito de ir à igreja, de estar frequentando os cultos. Então, o casal que ele realmente quer permanecer casado, permanecer com os princípios, não é, cristãos, é muito importante estarem indo à igreja. Gustavo, por quê? A igreja não salva, quem salva é Jesus. Porém, na igreja, você vai ter semanalmente o ensino da palavra de Deus. Você vai ter semanalmente o culto na igreja. E a Bíblia vai dizer
em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós não devemos deixar a nossa congregação. Nós não devemos deixar de nos congregarmos, de nos ajuntarmos. Então é muito importante o casal estar indo à igreja. A família está indo à igreja. Então os casais que vivem sozinhos, ninguém sabe nem o que está acontecendo. Esse casal, ele é um forte candidato para se separar e se divorciar. Porque ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue viver sem ajuda, ninguém consegue viver sem receber um conselho, ninguém consegue viver sem receber uma palavra de aconselhamento. Então, quando você está indo à igreja, os outros irmãos estão vendo você, estão vendo vocês de mãos dadas, estão vendo a sua presença ali. Então, é muito importante o casal, né? Porque e a igreja também gera acompanhamento. O seu líder vai estar vendo você, os irmãos da igreja vão estar vendo você. Então, é um termômetro, não é? É um dos termômetros, é claro que não é o único, tem muitas pessoas que estão indo à igreja, mas a vida está toda desmantelada. Muitos casais que na igreja está a bênção, mas em casa a vida e o relacionamento está uma bagunça, é claro. Mas ir à igreja é um dos princípios. Então não deixe de ir à igreja. Não deixe de ir à igreja. Vá sempre à igreja, escutar a palavra de Deus, louvar junto ao Senhor, em família. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, né, é interessante que o texto ele também vai dizer dessa importância, né, de você ir à igreja com a família. Né? Então pense nisso, que esses 4 princípios, não é, recapitulando, que é o princípio de você conhecer a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. O segundo princípio é você buscar ao Senhor em primeiro lugar. Eu sei que os afazeres do dia a dia acabam nos deixando ansiosos e preocupados, mas busque ao Senhor em primeiro lugar. Não esqueça de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Terceiro princípio, faça cultos domésticos na sua casa. Busque ao Senhor, louve, hinos, ore, lê a palavra, como diz Deuteronômio 6, dentro da sua casa. E por último, e não menos importante, quarto princípio é você realmente ir à igreja. Não é? Esteja cultuando junto com outros irmãos. Então você como casal, não é? Com sua esposa, com seu esposo, esteja indo à igreja cultuar com outros irmãos, com outros casais, fortaleça a sua fé junto com eles. Amém? Então que Deus abençoe você. Se você gostou dessa palavra, curta esse vídeo. E eu espero você no próximo estudo bíblico. Que Deus abençoe em nome de Jesus.